Boa tarde, meus irmãos, é isso? Já começamos a live do primeiro webinário aí de Une Alvorada. Estamos muito felizes com este momento, né, de grande aprendizado e de reencontro. Então, agradecemos muito a presença de todos. Eu sou Valéria Cristina, estou no AIGE Une da Infância. Temos o Milton Vieira, que é a AIGE Une a Juventude. Então, agradecemos todos e que possamos ter uma ótima tarde de aprendizado. Vou agora, então, abrir o Evangelho para que a gente possa, então, agradecer a Jesus, né? Caiu para nós os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste, só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos, para exortar-nos a servir-lhes de pai. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o Cristo. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica esta lei. Então, a gente agradece muito ao ao presidente Sandro, que está aqui presente, e pedimos para que o Sandro possa fazer, né, fazer a prece inicial, os agradecimentos. Então, muito obrigado por esse momento, né? A evangelização que é tão importante, e ainda mais nessa fase de transição que nós vivemos, né? Então, os nossos pequeninos e os nossos jovens, não é? Precisam muito da evangelização que o Espiritismo nos traz e que a família proporciona a esses espíritos, né? Proporcionando para nós também momentos de crescimento. Então vamos passar a nossa prece. Então convido os irmãos, neste momento, a visualizar o Cristo com o seu semblante iluminado, quem sabe com suas mãos estendidas em direção a nós, dizendo: vinde a mim todos vós. Senhor, aqui estamos para mais uma tarefa na seara espírita, que possamos nós sermos instrumentos fiéis nas tuas mãos, Jesus, para conseguirmos passar por esses momentos de transformação que sabemos que são para o nosso bem, para a nossa evolução, Senhor, e possamos ter um mundo melhor, um planeta Terra de luz, de harmonia, de fraternidade, com todos nós nos dando as mãos, nos amparando uns aos outros. Agradecemos, desde já, a espiritualidade maior e o seu amparo, Jesus, nessa tarefa, e que assim seja. Agora teremos um momento em vídeo de uma jovem da Viamão, da Sociedade Espírita André Luiz, Maria Cobalcini. Ela vai trazer uma mensagem de desejo de Menezes a todos os evangelizadores, que possamos prestar atenção com carinho a esta linda mensagem. Evangelizar. Ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário
e o Mestre Divino, de sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho pelo exemplo de conduta nobre e pelo perdão constante. Evangelizemo-nos, guardando nossas mentes e nossos corações da bênção dos ensinos sublimes. Estamos na terra, mas nos alistamos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros como vos tenho amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito: Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho vivido à luz da doutrina espírita encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade. Evangelizem. Evangelizemos. Acendamos a luz dos ensinos divinos para que a terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana integrada nos princípios da vida em hosanas ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente Cristo, com o seu saber e o seu coração de luz, poderá iluminar nosso caminho. Boa tarde, irmãos. Queremos agora trazer, então, a nossa irmã, nossa querida Thaís da Luz, lá de Caxias do Sul, diretora da área de Infância e Juventude da FERCS, para apresentar o painel Inovar para Superar, Evangelização em Tempos de Pandemia. Thaís, é com você. Uma boa tarde, amigos. É uma alegria imensa estar com os evangelizadores e com os companheiros da UME Alvorada, do nosso CRE 12. E a proposta que nos trouxe a esse momento de webinário nessa tarde é para que nós tenhamos um momento de diálogo e possamos conversar, né, sobre esse momento atual e na perspectiva da evangelização. Esses dois verbos que até foram nos propostos, né, inovar e superar. Sabemos que estamos passando por momentos desafiadores e que se apresentam como oportunidades para que nós busquemos a força, a coragem, mas a paciência também e a resignação para encontrar caminhos, encontrar novas possibilidades de fazermos novo e diferente. Então eu vou pedir para o Sandro, que está operando a nossa sala, para projetar para o pessoal os slides que já estão na nossa tela ali embaixo. Acho que tem que adicionar isso, adicionar o stream. Então é essa a proposta que nos traz aqui nessa tarde. Inovar para superar. Evangelização em tempos de pandemia. Para iniciar essa nossa tarde de reflexões, nós vamos contar uma história. E essa história diz das saudades do teu abraço. O ouriço e a tartaruga eram dois grandes amigos, mas eles não podiam se abraçar. E aí, o que fazer se, embora fossem amigos e estivessem próximos um do coração do outro, não podiam abraçar-se? O ouriço perguntava: mas será que é só abraço que nós podemos demonstrar o nosso afeto? E então ele resolveu mandar um beijinho para a tartaruga. A tartaruga ficou muito feliz com o aceno e o beijinho que recebeu e resolveu fazer uma careta engraçada para o ouriço, que riu até a barriga doer.
O ouriço, por sua vez, escreveu uma cartinha e enviou para a tartaruga, que ficou tão feliz, com o coração aquecido por aquelas palavras. O ouriço resolveu então enviar uma beijoca, que foi voando, voando pelo ar até chegar à tartaruga, que também respondeu com outro beijo e um aceno. E assim o cumprimento dos amigos se fez mais próximo. O ouriço resolveu fazer um desenho para expressar em muitas cores como o seu coração tinha ficado feliz. A tartaruga também resolveu desenhar e mandar esse desenho para o amigo, retribuindo aquelas cores que tinham lhe deixado tão feliz. E então, mesmo longes um do outro, eles se tornaram próximos pelos laços do afeto que os uniam e compreenderam que não apenas através do abraço eles podiam estar unidos em pensamentos, em sentimentos e pelos laços do afeto verdadeiro. Essa é uma mensagem adaptada do livro Saudades do Teu Abraço, dos autores Ewen Macaulay e Polly Dunbar. Nesse tempo de transição, talvez algo que nós mais estamos sentindo falta sejam dos abraços dos amigos. Mas a Divina Misericórdia não nos colocaria num tempo, numa escola, no qual o nosso aprendizado não fosse de acordo com as nossas necessidades. Se vivemos tempo em que o isolamento social nos colocou nos nossos lares e nos fez distanciarmos-nos um tanto fisicamente, por outro lado, também a misericórdia divina nos proporcionou muitas ferramentas para que nós pudéssemos nos aproximar. Mas que tempos são esses de transição que nos convidam a exercitar outras formas de aprendizado para que nós estejamos mais próximos. Se de um lado nós temos o crescimento intelectual, o crescimento cognitivo e o desenvolvimento das inteligências, um tanto quanto avançados, o desenvolvimento moral da humanidade não andou par e par com esse desenvolvimento intelectual. E é por isso que os espíritos dizem, inclusive a Kardec no livro A Gênese, que nós estaríamos enfrentando um período de transição no qual se aparentemente e nós teríamos essa visualização de um mundo que parece que, enquanto o desenvolvimento tecnológico e da própria inteligência se encontra muito avançado, as questões morais, as questões interiores, dos valores e até mesmo interiores do trabalho de autoeducação não estão acompanhando. E isso é próprio e característico desse tempo de transição. Alguns desafios sociais atuais que nos demonstram a necessidade de escalarmos alguns degraus para podermos encontrar outras soluções para que esse crescimento do intelectual atinja par e par o desenvolvimento moral. Nós verificamos ainda a presença do egoísmo, né? Muitos de nós ainda ficamos olhando muito para o nosso eu, para o individualismo, para a indiferença com os problemas uns dos outros e daquilo que nos cerca, próprio do tempo de competitividade, onde o materialismo ainda impera nos nossos lares, nas nossas relações, muitas vezes, e na nossa sociedade. Também manifestada nas questões do consumismo, da massificação das informações, das mídias sociais, das redes, digamos, que só exaltam o ter e muito pouco o ser.
na busca de padrões sociais muitas vezes inatingíveis e convidando-nos a refletir se é exatamente isso que nos faz próximos ou que nos faz sós. Como diz ali, né? Solidão não é estar só, é estar vazio. Tudo isso que nós temos vivenciado e experimentado faz-nos um retrato do materialismo. E qual é o objetivo do Espiritismo? Se não destruir o materialismo. É a fala dos Espíritos, para Kardec em O Livro dos Espíritos. Né? Qual é a missão do Espiritismo na Terra? Destruir o materialismo. E tudo aquilo que ele representa. Todas essas manifestações. Consumismo, manifestação do egoísmo, padrões sociais, solidão, ego, massificação de um olhar só para a matéria. Libertarmos-nos dessas amarras. O que isso tem a ver com a evangelização? Tudo. Porque evangelização é som nas almas. É trazer de volta Jesus aos nossos lares e aos nossos lares íntimos, interiores. Mas, nesse tempo do mundo em transição, qual é o convite de Jesus para cada um de nós? Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao soerguimento o trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o de soerguimento da Terra mesma. Somos as células do organismo universal, por enquanto enfermo, em processo liberativo, sob a terapêutica do Evangelho restaurado. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, convidando-nos, concitando-nos à redenção, ao avanço, à sublimação. É Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Após a Tempestade, que nos traz essa reflexão. É essa oportunidade de estreitar esses laços no convívio amoroso com Jesus. Nós, crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós, enquanto estamos a caminho, é desse abraço que nós muitas vezes sentimos saudade, e é esse abraço que a doutrina dos Espíritos vem nos convidar a cada um de nós a se entregar neste momento de transição. Embora nós não possamos nos abraçar fisicamente, esse laço indissolúvel da afetividade que o Evangelho nos convida a restaurar. Vivemos tempos desafiadores, mas só são desafiadores porque eles se manifestam em oportunidades de crescimento, de desenvolvimento para cada um de nós. E, como a lei é de progresso, essa é a nossa melhor oportunidade reencarnatória. Estamos reencarnados no tempo certo, no momento oportuno, para encontrarmos este caminho de redenção. Muitas vezes, redenção de nós mesmos. E o que isso tem a ver com evangelização nesse tempo de pandemia? Como faremos? Para onde vamos? Se não podemos estar perto, nas nossas salas de evangelização, nos nossos encontros presenciais, junto com as nossas crianças e jovens, abraçando, acolhendo, ouvindo, sentindo. Quis Deus, quis a misericórdia divina, que nesse instante, nesse momento de pandemia, nós estivéssemos reencarnados e exercitando o nosso aprendizado nesse planeta chamado Terra, nesse Brasil, nesse estado Rio Grande do Sul. E como a misericórdia divina nunca nos desampara, a tecnologia é algo que a intelectualidade humana proporcionou que nós tivéssemos como ferramenta para a continuidade também da nossa tarefa. E aí é preciso inovar. Que inovação é essa que nos convida o próprio Evangelho? E aí vocês pensariam, talvez nós todos pensaríamos, nossa, mas agora é necessário que nós saibamos tudo de tecnologias e de tudo um pouco.
E nós trazemos essa imagem da inovação escutando o coração. Vamos ouvir o que diz o nosso coração. Muito mais do que o quanto nós façamos e quais as ferramentas nós nos utilizemos, é necessário que nós mantenhamos estreitos os laços de afeto que nos unem. E nos unem em ambos os planos e em ambas as conexões. Estamos imersos numa teia de relações. Auxiliamos e somos auxiliados. E nesse concurso, com o apoio dos amigos espirituais para a continuidade da tarefa. É imprescindível que nós estejamos dispostos a sairmos de dentro de nós para buscarmos esse auxílio dos amigos espirituais a nós intuirmos. Não, eles não virão operar computadores por nós, não virão aprender a fazer videochamadas pelo Google Meet ou se comunicar através de um áudio de WhatsApp. Não é essa a intenção. Mas quando nós nos tornamos dispostos, disponíveis a abraçar essas oportunidades e aprender, e muito mais a aprender esses ressignificados dos momentos de encontro de evangelização, eles vêm em nosso auxílio para nos inspirar e nos suplantar nas forças para seguirmos em frente. E aí é possível. Espaços virtuais podem ser espaços evangelizadores. Inúmeras ferramentas com diferentes finalidades podem ser utilizadas didática e criativamente nos momentos de evangelização. Nesse sentido, algumas dicas podem ser úteis para realizarmos com sucesso as atividades virtuais de evangelização. Vamos lá? Muitas plataformas e aplicativos, e inclusive gratuitos, esses que nós vamos listar aqui agora, são todos aplicativos, quer seja de videoconferência, quer seja de repositório de materiais de interação por outras linguagens, que nós podemos nos utilizar para a continuidade da tarefa de evangelização em meios virtuais, seja por uma ferramenta de videoconferência como o Google Meet, que a gente acessa através de um e-mail do Gmail, naquele pacote do Google que é gratuito. E no e-mail já temos incorporado essa ferramenta de videoconferência. Ou outra ferramenta como o Zoom, que nos proporciona momentos também de videoconferência de até 45 minutos, né? Online. Ou o Jitsi Meet, que também é outra ferramenta semelhante de videoconferência. O Skype, para aqueles que já somos jovens há mais tempo, ele continua funcionando virtualmente e nos proporciona videochamadas e videoconferência online. O WhatsApp, que é uma ferramenta mais comum de utilizarmos através do nosso celular, dos aplicativos para envio de textos, de mensagens de áudio, de vídeos, mas ele nos proporciona também salas de bate-papo e de videoconferência com até 8 pessoas e nos proporciona o envio rápido de mensagens de texto ou de áudio ou mesmo de vídeos, que em muitos casos, alguns pacotes, inclusive de dados, proporcionam uso ilimitado dessa ferramenta. O Google Classroom, que faz parte do pacote do Google vinculado a um e-mail do Gmail e que nos proporciona verdadeiramente uma sala de aula, né? Esse é o formato dele e foi para isso que ele foi criado, primeiramente para atender a instituições de ensino, mas que ele também pode ser adaptado para os nossos encontros virtuais de evangelização, proporcionando um espaço, um ambiente virtual, não de aula no sentido de escolarização, mas sendo um ambiente virtual da própria turma de evangelização, ele pode ser um espaço de compartilhamento de materiais,
de compartilhamento de mensagens e de fotos ou vídeos e de links de outras mensagens, músicas e muitas possibilidades. O Google Hangouts era o antigo Hangouts, que agora é traduzido pelo Google Meet, vinculado ali dentro. O próprio YouTube, que também está vinculado a esse canal, a e-mails do Gmail, Facebook, como hoje nós temos essa transmissão desse momento de aprendizado e de estudo pelo Facebook. Enfim, são várias possibilidades de ferramentas. E elas, inclusive, cada vez aparecem ferramentas e aplicativos novos. Basta que nós estejamos dispostos a nos abrir às novidades e busquemos o auxílio dos nossos amigos para aprender um pouco mais. Nunca descuidando dos objetivos da ação evangelizadora e da busca pela qualidade na tarefa. Porque não é porque a evangelização agora está se dando num formato virtual, muitas vezes, que nós tenhamos que descuidar do aspecto doutrinário. Nosso compromisso é com Jesus e com Kardec. Então, termos sempre em mente, não é o quanto e a múltipla possibilidade de uso de ferramentas virtuais, mas é o como, o fundo. Termos sempre muito claro quais são os objetivos para os nossos encontros. Propormos uma boa fundamentação doutrinária que promova o pensar, o sentir e agir de modo contextualizado à vida cotidiana das crianças e dos jovens, estimulando a curiosidade, o estímulo, o estudo, a leitura. Também a qualidade relacional, promovendo o acolhimento afetuoso, informal e amigo nessas salas de videoconferência. Por quê? Porque ela reproduz a ambiência e, por sintonia, o nosso encontro do centro espírita. Então, nós temos que ter todos os cuidados que nós temos com o nosso encontro de evangelização na Casa Espírita. A Casa Espírita agora é esse espaço virtual de conexões fraternas que se criam, oferecendo um espaço para fala, para escuta, para compartilhamentos, promovendo um espaço de abertura para dúvidas, para realmente perguntas, para construção coletiva, inclusive, das respostas, porque nenhum de nós possui respostas nem prontas, nem receita de bolo, nem bula de remédio sobre as coisas. Nós possuímos, alguns de nós, o Evangelho como roteiro de seguro e sabemos algumas respostas, já que a doutrina dos Espíritos nos trazem. E é isso que nós temos que basear e trazer para as nossas crianças e jovens no nosso encontro de evangelização, proporcionando um ambiente harmônico, participativo e fraterno. Buscando também, na qualidade pedagógica, no aspecto pedagógico, que a forma e a condução das atividades propostas sejam adequadas ao tema e ao perfil do grupo que vai estar online conosco, né? Levando em conta os seus interesses, mas também as suas necessidades de aprendizado, promovendo reflexão, interação e participação das crianças e jovens, respeitando-se as suas singularidades. Por isso é importante nós conhecermos as nossas crianças e jovens, termos um contato com eles, mesmo que virtualmente, mesmo que sejam crianças ou jovens novos no nosso encontro de evangelização, mas proporcionando aquele espaço acolhedor que o aspecto relacional nos pede, nós temos condições de conhecê-los, de saber dos seus interesses, de saber das suas particularidades, para que nós possamos contextualizar isso e trazer para o nosso encontro virtual ferramentas ou técnicas ou atividades para que isso seja estimulado, promovendo uma sensibilização ou reflexão sobre o tema através de música, através de história ou de alguma mensagem. Como nós fizemos no início do nosso webinário, trouxemos uma história
que aparentemente não tem nada a ver conosco, porque falam de dois animais, mas que trazem no sentimento algo muito próprio que nós temos vivenciado. Então, hoje nós não podemos, num primeiro momento, falar sobre que sentimentos nós tivemos ouvindo essa história. Mas se fosse um encontro de evangelização, mesmo online, nós teríamos que parar um bom tempo do nosso encontro para ouvir que sentimentos emergiram deste momento de história. Como eles percebem a conexão dessa história com a sua realidade, com o momento que nós estamos vivenciando. Como eles podem relacionar isso com a vida, com o encontro de evangelização, com aquilo que nós estamos vivenciando. Qual é a conexão disso? Qual é a relação? E o que nós podemos tirar de melhor como uma lição, como um exemplo e como uma proposta de transformação para nosso dia a dia. Então, é promovendo essa sensibilização ou reflexão sobre o tema, através de uma música, história ou mensagem, que nós conseguimos fazer esse aspecto pedagógico ter um sentido e um significado, buscando sempre uma gestão do tempo adequada. Que a história não seja nem longa demais, nem curta demais, que sobre um bom tempo para esse refletir e relacionar, e que também seja possível aplicar na nossa vida com ações propositivas dentro desse espaço de tempo do nosso encontro, organizando ele de forma que nós tenhamos uma preparação suficiente para a abordagem do tema. Não podemos viver de improviso. E muito mais no encontro online, que também é um espaço de tempo relativamente rápido, curto, dinâmico, que requer, inclusive, que nós estejamos muito atentos uns aos outros para desenvolver aquela temática. Atividades organizadas com antecedência, que nós tenhamos claro no nosso planejamento o que queremos, por que queremos e para que queremos. Né? Se nós já tínhamos uma preocupação com o nosso encontro presencial, de prepararmos os materiais que nós íamos realizar naquele dia com antecedência, de deixar tudo organizado e separado no nosso encontro online de igual forma. Não é simplesmente abrir o livro e ler a história por ler. Né? Nós temos que ter toda uma intencionalidade por trás. Lembrando sempre a questão doutrinária. Né? Não é porque a gente achou muito legal aquele determinado joguinho naquela ferramenta que nós vamos utilizar. Porque aquele jogo, aquela ferramenta tem que estar a serviço de comunicar o conteúdo doutrinário. Não é o contrário. O conteúdo doutrinário é o principal e o mais relevante de um encontro de evangelização. Não é a ferramenta pela ferramenta. Senão nós corremos o risco de cair num lugar comum, de fazermos mais do mesmo. Né? E o nosso compromisso primordial é com a evangelização nossa e dos outros, naquele momento de troca. Buscarmos testar a nossa internet, os nossos equipamentos com antecedência para verificarmos, inclusive, se eles estão adequados, porque é muito comum e acontece muitas vezes nós ligarmos o nosso computador e ele resolver se atualizar, né? O Windows adora fazer atualizações e adora fazer bem nesses momentos. Então, se a gente entra com antecedência, a gente tem condições de contornar alguma eventual situação, sempre compartilhando com uma dupla ou um trio a gestão do nosso encontro virtual, que todos tenham, inclusive, acesso aos materiais. Por quê? Se cair a minha conexão, o meu companheiro tem condições de dar continuidade. Se eu não conseguir entrar pelo computador, porque o computador resolveu se atualizar, eu tenho no meu celular, e aí eu posso acessar via celular, mas aí no celular talvez eu não consiga colocar aquele videozinho, aquela música, mas aí se o meu colega
tem os mesmos materiais porque nós planejamos juntos. Ele tem condições de ele fazer essa projeção e eu continuar participando e poder fazer as reflexões junto. Então, esse olhar de organização pessoal e coletiva vai nos auxiliar a manter a qualidade dos nossos encontros. Buscando o quê? Essa superação. Olha ali, superar é realmente, estamos fazendo uma faxina nesse momento no nosso planetinha. E estamos faxinando também o nosso interior. Estamos faxinando as nossas possibilidades, buscando nessa inovação novas oportunidades de crescimento e de aprendizado. Como assim? Terminamos os nossos encontros, fizemos tudo aquilo, levamos em consideração. É necessário que nós façamos uma avaliação daquilo que nós realizamos. Posteriormente ao encontro, avaliando essa experiência obtida com as nossas crianças e jovens, será que aqueles objetivos que nós nos propomos a desenvolver foram alcançados? Será que nós promovemos no nosso momento de encontro virtual ou de envio via WhatsApp, via vídeo, o pensar, o sentir e o agir das nossas crianças de modo contextualizado à vida cotidiana, tanto delas quanto dos nossos jovens? A música, a história ou a mensagem que nós utilizamos promoveram uma sensibilização e uma reflexão sobre o tema doutrinário que nós trouxemos? Planejar os futuros encontros virtuais com base nessas reflexões de aprimoramento nos auxilia a superar e a superarmos-nos nas nossas dificuldades. Pode ser que nós tenhamos dificuldade, algumas vezes até com o nosso microfone, com a nossa câmera, com o projetar, apresentar para os outros a nossa tela. E isso acontece. O importante é nós nos mantermos calmos, tranquilos, buscarmos o auxílio dos outros que participam conosco da sala virtual, né? E o apoio e o suporte dos companheiros para esses momentos de trocas positivas. Mas também não é só de ferramentas online que pode se dar esse momento de evangelização no tempo de pandemia. Nós temos algumas orientações para ação de evangelização no envio remoto. Como podemos fazer para entregar materiais impressos, livros, histórias para as nossas crianças e jovens? Podemos firmar parcerias com outras áreas, especialmente com a área de promoção social espírita, junto com a entrega de cestas básicas. Claro, neste momento que nós estamos atravessando bandeira preta, as nossas centros espíritas estão fechados devido ao próprio decreto, né? Então, isso se aplica muito mais quando nós temos aberturas parciais, no qual nós temos plantões, né? No qual as nossas centros espíritas podem funcionar com momentos de escala de trabalhadores. Então, preparando isso com antecedência, tendo em mente sempre a segurança física de todos, porque embora nós tratamos de questões de espiritualidade, nós somos espíritos encarnados, vivendo na matéria uma experiência, e o nosso compromisso é pela manutenção especificamente também da nossa vida física. Então, os nossos cuidados de higiene sanitários que são tão recomendados por todas as autoridades para este momento de pandemia. Mas temos a possibilidade de fazermos plantões de evangelização, onde um evangelizador fica no centro espírita em dia e horário determinado, de comum acordo com a direção da casa, para a entrega desses materiais, tomando todos os cuidados. Pode ser no momento em que o centro espírita está realizando essa entrega das cestas básicas, que alguns centros fazem, mas pode ser que alguns centros espíritas tenham momento no qual o posto de livros do centro espírita está aberto para a entrega do Clube do Livro, para a venda de livros presencial. Alguns centros
no momento de bandeira laranja ou mesmo de bandeira vermelha, estão funcionando de acordo com a legislação em horários condensados e pré-determinados. Pode ser que, em comum acordo, a direção da área de infância e juventude com a direção do centro veja a viabilidade de fazer esses momentos de entrega. Ou um momento de drive-thru, no qual se preparam kits com esses materiais que podem ser entregues com todos os cuidados de higiene, né, e de distanciamento social para as famílias na frente do centro espírita que passam com os seus carros. Tendo sempre alguns cuidados bem importantes que todo o material deve ser sempre muito bem higienizado, né? É o uso de álcool 70% mesmo, borrifado nos sacos plásticos. Se nós preparamos os materiais impressos no início de uma semana, eles ficam acondicionados dentro desses sacos por pelo menos alguns dias, né? De preferência até uma semana, para que, se por um acaso nós tenhamos alguma questão de exposição ao vírus, seja o tempo adequado para que ele se saia do material do papel ou do plástico. Os evangelizadores que confeccionarem ou manipularem os materiais, tomando todas essas medidas de higiene, é máscara, é álcool gel, é luva, colocando num saco plástico, envelope ou pastinha para os materiais ficarem protegidos e organizados, usando materiais e atividades apropriadas para as idades das crianças. Se necessário, enviar junto orientações para a realização dessas atividades, que podem muito bem ser complementados por alguns vídeos curtos enviados no grupo de WhatsApp das famílias, mas buscando sempre a fidelidade doutrinária. Lembrando que o nosso compromisso é com a evangelização espírita da criança e do jovem, né? Então é com Jesus e com Kardec nosso compromisso. E aí, nós trazemos uma mensagem do nosso Francisco Spinelli para cuidarmos dessa semente que é o nosso planetinho, que são aqueles que nós somos chamados a conviver. Lembrando que o coração da criança é o solo a cultivar, eivado de dificuldades. Arroteemos o terreno à nossa disposição, adubemo-lo e atiremos nele as sementes do Evangelho. Jesus fará o resto. Brilhará um dia a flor de luz da verdade no jardim por onde hoje caminham os nossos pés a serviço do Mestre infatigável. E onde nós podemos dar continuidade a esses nossos materiais, aonde procurar ideias, aonde procurar também sugestões, vídeos, contações de história online, porque nem todos nós temos todas as habilidades. Ainda bem, né? Já diziam os espíritos da Kardec, nenhum homem possui faculdades completas. E é nessa troca, nesse aprendizado constante, que nós crescemos e evoluímos. A área da infância e da juventude da nossa federação criou, com o auxílio dos evangelizadores do nosso estado, um site que é um repositório de materiais. O nome do nosso site é Evangelização em Marcha. É a procura para a continuidade da tarefa. E como é que a gente acessa esse site? No site principal da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no banner, tem, quando o banner corre, um banner escrito Evangelização em Marcha, com esse layout aqui mesmo, dos girassóis e tal correndo. Ou então a gente vai na parte superior do site e acessa área doutrinária, área de infância e juventude. Quando clicou ali dentro, já tem um botãozinho azul escrito site Evangelização em Marcha. Clicou, cai dentro desse ambiente virtual, que é bem fácil de acessar, é bem intuitivo, e ele tem, desde o seu início, materiais para a infância, materiais para a juventude, materiais para estudo do evangelizador, para que também os grupos de evangelizadores, com os seus diretores, possam dar continuidade dos seus estudos, porque estudar em conjunto
é manter os laços do grupo de evangelizadores, é manter as trocas positivas, afetivas e inclusive de auxílio mútuo, né, para a continuidade da tarefa. E também tem uma aba destinada aos vídeos de contação de história do nosso Conte Mais, que eles estão disponíveis no Facebook do Conte, no canal da Fergs no YouTube, mas aqui eles têm links diretos. Se você clicar aqui nessa parte do Conte Mais, tem links direto aonde você já acessa a historinha e pode contar online direto do site do YouTube. Então vejam, são várias possibilidades que não necessariamente nós precisamos só contar histórias nós mesmos. Ah, mas eu não tenho habilidade. Eu sou péssima para montar fantoches, palitoches. Quando eu estava no encontro presencial, eu me utilizava dos fantoches que a colega construía. Bom, mas hoje no virtual, nós podemos usar muitos vídeos prontos, que já tem, muitas ideias. Inclusive as ideias que estão em PDF, aqui na parte da infância e da parte da juventude, elas podem ser baixadas, viu? É de livre acesso para todos nós podermos utilizar. Tem sugestões de links para outros sites, inclusive de outras federativas, que têm mais materiais. Links para músicas que são gratuitas na internet, da evangelização da infância, da evangelização de juventude, links de blogs, de perfis no Instagram, do próprio site da FEB, tem o link aí, direcionando para o site da FEB, onde temos um repositório enorme de experiências exitosas, né? Enfim, são várias possibilidades para que nós nos superemos. E ainda assim, nós permanecemos à disposição para que vocês entrem em contato conosco, para que vocês nos procurem e também procurem os nossos multiplicadores, os nossos diretores de AIGE. Aí na UME Alvorada, né, nós temos a nossa Valéria, o nosso Milton, que são os diretores, e que mantêm um estreito contato com os diretores dos centros espíritas e com os próprios evangelizadores. E mantendo essa nossa rede de relações, nós conseguimos e conseguiremos avançar nessas possibilidades e encontrar muitos caminhos para seguir em frente. Então, era um pouco das reflexões que nós queríamos trazer para essa nossa tarde, para esse nosso momento, dando continuidade ao que nós vamos, né, poder fazer na sequência, porque nós ainda temos muitas coisas, né, para ver nessa tarde. Verdade, Thaís. Agradecemos muito que tu trouxe o material, né, e tudo mais aí, que vai acrescentar bastante aí para a nossa tarefa. Então, agora também vamos agradecer a 12ª região, aonde, né, queridos amigos e companheiros de tarefa gravaram vídeos Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão e trouxeram as suas experiências. Vamos ouvir? Oi, eu sou a Andréa, sou evangelizadora da Sociedade Espírita Linha de Luz de Cachoeirinha. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a evangelização de bebês. Tá? A gente começou então na Linha de Luz a evangelização de bebês há 3 anos, então terminamos o 3º ano de evangelização. E esse ano com essa característica diferenciada de termos a evangelização de bebês virtual. A gente foi pega de surpresa, assim, né? Como evangelizar bebês de uma forma virtual. Bebês dormem, bebês não param quietos, naturalmente, né? Nos encontros presenciais já tem esse desafio. Como fazer isso de forma online, então? Depois de refletir um pouquinho sobre isso, a gente pensou que talvez a melhor forma fosse gravar os encontros e enviar para as famílias. Por que isso, tá? Exatamente por essa função, assim, a gente não sabe em que horário uma criança vai estar acordada, que não vai estar doentinha, então assim as famílias podiam colocar os encontros no momento que fosse mais tranquilo para elas e para os bebês.
que se pensou, assim? Em primeiro lugar, né? Não tem como pensar na evangelização de bebês, e isso o pessoal da FEBS fala bastante também, de uma forma que a criança compreenda exatamente aquilo que está sendo passado, né? A gente tem que pensar na formação do ambiente espiritual que a gente está passando, assim. Então é importante a gente estar conectado desde sempre com a espiritualidade, assim também como nos encontros presenciais, mas se dando conta de que o ambiente emocional, a forma como a gente vai interagir e acolher as famílias e os bebês é que vai fazer diferença nesse processo. Os encontros em si, como é que funcionava a sistemática, assim? A gente gravava, eu e a outra evangelizadora, Luísa, que também estava começando, né? A gente gravava os encontros, pequenos vídeos conforme a etapa do encontro. Um vídeo com a música de abertura, outro vídeo com a prece, outro vídeo com uma historinha ou alguma dinâmica, outro vídeo com musiquinhas. Então, era sequenciado, assim, 5, 6, 7 vídeos por encontro. Em torno de 2 minutos, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uma questão que ficou complicada foi de receber o retorno, assim, das famílias, né? Estão assistindo, a criança consegue prestar atenção. De algumas famílias a gente recebeu o retorno de que não estava mostrando os vídeos, porque não queria expor a criança ao celular. De outras a gente recebeu o retorno de que ela adorava as musiquinhas, interagia com os teatrinhos de fantoche, principalmente. Então são muitos desafios, mas se a gente estiver conectado com a espiritualidade, estiver fazendo isso com amor, com certeza vai fazer toda a diferença. A gente vai conseguir desempenhar todo esse trabalho com sucesso e com apoio do mundo espiritual, assim. E vamos junto. E me coloco à disposição, se alguém precisar trocar uma ideia, de alguma sugestão, inclusive também estou disposta a aprender com tudo isso, tá bom? Obrigada. Olá, eu sou o Anderson da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Cachoeirinha. Em 2020, junto com a minha parceira Elsa, nós evangelizamos a Juventude 2. Foi um ano bem diferente, estudo 100% online, onde o jovem participava, porém não interagia muito. Nós tínhamos que puxar bastante para que eles participassem dos encontros. Câmera sempre fechada, sempre desligada, né? Uma característica que a gente tentou mudar isso, não conseguimos. Nós evangelizadores com a câmera aberta, né? Porém eles sempre com a câmera fechada. Talvez pela comodidade, de repente por estar em casa acha mais à vontade, ficar deitado, alguma coisa assim, então não abriam a câmera, né? Mas isso não inviabilizou, né, o estudo. Nós fizemos também diversos encontros em que eles pesquisavam e faziam, né, o encontro, né? Claro, sempre conosco por trás, né? Conosco sempre ajudando, facilitando isso. E acredito que 2021 também seja igual, né? Quanto a ponto de melhoria, eu não vejo outra forma, né, de fazer isso tudo online. Claro, aplicar alguma dinâmica, alguma coisa assim, né? Isso acho que a gente tem que melhorar bastante, né? Porque nosso encontro foi o trivial ali, até porque a gente desconhece alguma atividade, né? Desconhecia alguma atividade assim que fosse mais dinâmica, né? Eu costumo fazer muita dinâmica nas aulas presenciais, então na aula online eu fiquei meio travado, né? Eu acredito que isso seja um ponto a desenvolver, né?
E o desafio é constante, né? Fazer o jovem participar, por ele estar distante, para a gente não ter aquela troca de olhar, aquela troca de afeto, de carinho, acho que fica um pouco impessoal, né? Por telefone, pelo WhatsApp, mas a gente tentou, sempre que possível, agregar, né? Fazer com que o jovem participe, trocar ideias. Nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente coloca assuntos diversos sobre o espiritismo e também interagimos algumas dúvidas sobre as aulas. Então, foi um ano bem diferente, né, porque não dizer bem difícil também, em virtude dessas dificuldades, né, de adaptação, mas acredito que agora em 2021 já estejamos mais experientes, vamos dizer assim, para continuar realizando esses estudos online. É isso. Olá, eu sou Vitalina Gonçalves, e sou evangelizadora na Casa Espírita Vinha de Luz, em Gravataí. Eu sou evangelizadora há bem mais do que 20 anos, prefiro nem dizer há 20 quantos anos eu sou, deixa assim. Mas me foi pedido que eu relatasse como é que foi a nossa experiência, a minha experiência nesse período de um ano de pandemia, de isolamento social. Primeiro eu preciso dizer para vocês que nessa minha jornada de evangelizadora, nesta encarnação, eu trabalhei já com crianças de 3, 4 anos, com a pré-infância, a pré-adolescência, enfim, e hoje estou há alguns anos com a juventude. Mas nada se compara a esse período todo, que foram muitos desafios, a esse momento que nós vivemos, que é de evangelizar online, evangelizar à distância, não poder ter um contato físico, direto, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Então, o ano de 2020 foi um ano histórico na minha vida, assim, na jornada de evangelização. Nós começamos com evangelização presencial em março de 2020 e no dia 18, a partir daquela semana de 18 de março, todas as atividades presenciais foram suspensas. Então, nós ficamos meio atordoados, sem saber como exatamente fazer e manter o contato e a relação com nossas crianças e os nossos jovens, os nossos evangelizantes. O que acontece conosco? Na juventude, nós nos desafiamos, logo após o final de março já, a manter um contato com eles. Então, nós propusemos, inicialmente, em abril, que nós tivéssemos no mesmo horário da evangelização física, né, presencial, sábado às 19 horas, que nós tivéssemos um encontro online de, no máximo, 30 minutos. Esse era o combinado para a gente manter o vínculo. Então, isso foi acontecendo, 30 minutos, onde nós tínhamos a presença dos evangelizandos, dos jovens, leitura do evangelho, comentários, e na sequência nós sempre combinamos de reservar 5 minutos, os 5 minutos finais, para nós dialogarmos e conversarmos como tinha sido a semana, quais as dificuldades, quais os avanços que cada um tinha enfrentado naquele período e neste período de pandemia. Eu destaco isso porque eu acredito que isso foi o grande diferencial para mantê-los conosco, para manter esses jovens conosco, porque eles tinham uma necessidade de conversar conosco e entre eles dos desafios de cada semana, da tolerância, da paciência, das crises nervosas, das alegrias, da ânsia de encontrar pessoas, enfim, da dificuldade de alguns que tiveram problema de saúde na família. Então, isso foi nos mantendo unidos, foi reforçando os nossos laços, inclusive com aqueles que chegavam na evangelização pela primeira vez no ano de 2020. E dali foi indo num crescente. Quando nós percebemos e fomos avaliando que não haveria presencialidade no ano de 2020, a gente foi então moldando melhor esses encontros de evangelização, moldando melhor, entre aspas, ou seja, avançando um pouco mais o tempo, né, 1 hora, 40 minutos, já com planejamento dos temas, dos assuntos, com tarefas a serem realizadas, enfim, com apresentações, e os jovens continuaram a participar e, enfim, foi até o final do ano desta forma.
No final do ano, nós tivemos um esvaziamento, que é na juventude, na evangelização da juventude que eu vivo, que eu, né, pratico há algum tempo. É um processo, digamos assim, natural. Quando começa a se aproximar o final de ano, o fechamento de ciclos para eles, seja da escola, do Enem, da faculdade, do trabalho, de cidade, tende a ter um esvaziamento. Mas nós conseguimos, mesmo com o esvaziamento no final do ano, manter um vínculo e manter um grupo permanente, que foi bem interessante. E nós sempre também tivemos o cuidado de não saturar, porque também, a mais para o final do ano ali, alguns a partir de julho, mas principalmente os estudantes das escolas estaduais, mais intensamente a partir do final do ano, de outubro, de novembro, eles tinham muitas atividades online. E nós tínhamos o cuidado de que o encontro de evangelização ele não fosse mais uma aula online chata em que eu me sobrecarregasse. Então foi uma experiência única, uma experiência que nos fortaleceu, acredito que tenha fortalecido os jovens também, se eles tiverem a oportunidade de falar, seria bem importante. Um grande desafio que nos manteve em pé, que nos manteve forte, que nos ajudou muito, a mim ajudou muito nesse período. E agora nós temos um novo desafio em 2021, que em princípio também será online, frente às dificuldades de agora. Então eu deixo aqui o meu relato e fico à disposição. Muito obrigada e um bom trabalho para vocês. Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia, sou evangelizadora e diretora de AIGE da Associação Espírita André Luiz de Viamão. Hoje me convidaram para eu vir aqui conversar um pouquinho sobre como aconteceu a evangelização em Viamão este ano de 2020, ano de pandemia, ano atípico, em que nós não tínhamos condições de evangelizar pessoalmente na Casa Espírita. A nossa evangelização sempre aconteceu aos sábados à tarde. E nós abraçamos o desafio, junto com outros evangelizadores da casa, de realizar a evangelização online. Quando começamos este trabalho, iniciamos bastante receosos, mas conversamos com a direção da casa, que nos deu todo o apoio, conversamos com demais evangelizadores, embora nós não tivéssemos muito domínio das tecnologias e nem de tudo que estávamos vivenciando, recebemos um apoio muito grande da instituição e um apoio maior ainda da espiritualidade. Ocorre que fizemos assim, a nossa evangelização começou com uma proposta de ser realizada no Meet à tarde, de sábado, uma vez por semana. Em 50 minutos seria o nosso tempo máximo, até porque a gente entendeu que alguns temas a gente não conseguia abordar, o que online, até mesmo porque ficaria muito maçante e com receio da internet cair, enfim. Para nossa surpresa, a evangelização foi se desenrolando ao longo de 2020 de uma maneira belíssima, com muita participação dos jovens, com interação deles. Observamos, inclusive, que sendo online, eles se comprometiam mais, estavam presentes nas aulas, nos encontros de evangelização, inclusive convidavam outros jovens a participar. Uma outra coisa que a gente mudou na nossa dinâmica, para que houvesse um maior compromisso, inclusive, dos jovens, que a cada sábado, um jovem ou em dupla, eles preparavam um conteúdo, eles preparavam um assunto, pesquisavam com a ajuda dos evangelizadores o assunto para abordar naquela semana. Acrescido disso, nós fomos trazendo para a evangelização convidados. Então, pessoas de outras casas, eles jamais teriam acesso, ou jamais conheceriam, que jamais a gente conseguiria fazer um encontro presencial com estes evangelizadores. A gente conseguiu ao longo do ano, porque na plataforma online as pessoas estavam em casa, de quarentena, enfim, aí a gente conseguiu aproximar. O que eu diria? A caminhada não foi fácil, foi uma caminhada bem difícil, inclusive porque a evangelização era cada um nas nossas casas, com vários fatores, assim, a família em casa, a questão do barulho, a questão do jovem também, que
queria falar e às vezes não sentia vontade de falar alguma coisa porque os familiares estavam perto, né? Ou estavam em casa. Então, a gente teve cuidado, inclusive, até com as temáticas de trabalho, para que a gente não abrisse uma temática que envolvesse questões emocionais mais densas que a gente não conseguisse dar conta em um encontro de 50 minutos, de 1 hora ou de 1 hora e meia. Mas eu diria que, com o apoio da espiritualidade, nós conseguimos enfrentar esse desafio da evangelização online e principalmente com o apoio dos jovens que aceitaram, que se engajaram, que participaram junto conosco, que pesquisaram. Então, nós enviávamos, inclusive, quando tinha um tema que nós havíamos preparado para eles, eles tinham que fazer uma pesquisa durante a semana. Ou era enviado um vídeo durante a semana, um vídeo que eles tinham que refletir sobre aquele vídeo, ou uma questão do Livro dos Espíritos, que eles precisavam fazer uma pesquisa, aliando as outras obras básicas, outras obras complementares da doutrina espírita. Então, foi todo um trabalho colaborativo que se realizou ao longo deste ano. Só aconteceu porque a juventude se engajou conosco e a espiritualidade jamais nos abandonou. Esteve junto nesse trabalho de evangelização, nesse trabalho de muita seriedade. Eu costumo dizer para eles, né, a evangelização não é um momento de ludicidade, mas é um momento em que a gente, além do lúdico, a gente estuda a doutrina espírita, a gente se aprofunda neste tema, porque a doutrina espírita, o único lugar que eles vão ter é a casa espírita, no sentido de que eles vivenciam diversas experiências em diversos lugares, mas o estudo da doutrina espírita é na casa espírita. E hoje a casa espírita se estendeu, se ramificou, se ampliou para os lares dos nossos jovens através do trabalho de evangelização online. O desafio é grande, meus amigos, mas é preciso que a gente se una, que a gente compartilhe experiências e que a gente confie na espiritualidade, que jamais nos abandona. Um bom webinário a todos. Maravilhoso, né, companheiros. Então, agora a gente vai convidar a evangelizadora Luciane Bandeira, da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade de Alvorada, para nos trazer a sua experiência na evangelização junto à juventude neste momento. Boa tarde a todos, é com muita alegria que aceitei o convite, né? É sempre bom falar e ouvir sobre evangelização. Para nós, na Irmãos de Caridade, a evangelização, ela sempre foi, podemos dizer assim, a nossa luz dentro da casa, assim, né? A criança, o jovem, a gente sempre investiu muito nisso. E quando começou a pandemia, nós pensamos o que fazer agora, né? Então, ficamos pouquinho tempo, acredito que cerca de 2 ou 3 semanas, onde nós ainda nós paramos a evangelização presencial, como todos, né, devido à pandemia, e começamos a pensar o que fazer, né? Foi aí que surgiu a ideia, vamos trabalhar online, né? Vamos ver como fica. Tudo era uma experiência, tudo era muito novo, como ainda é, né, se nós formos pensar, mas a gente fica acreditando no resultado positivo, né? E deu certo para nós estamos desde março trabalhando online, e nós usamos alguns métodos diferentes. O que foi pensado? Primeiro, como segurar o jovem dentro, né, da casa, mesmo online. A gente sabe a dificuldade que é, vimos alguns irmãos que trouxeram também as suas dificuldades, e realmente existe isso, né? Então, a gente precisa ser criativo e nós precisamos ser dinâmicos como evangelizadores. Então, o que pensei? Vamos trabalhar o jovem trabalhando para o jovem. Então, nós começamos a trazer jovens para fazer a evangelização. Jovens com fidelidade doutrinária, onde se conhecia a casa, o trabalho, o jovem que já é um protagonista dentro do movimento espírita. Começamos trabalhando assim. E foi muito interessante, porque nós conhecemos jovens de todo o Brasil, se nós formos pensar. Já trouxemos jovens de Brasília, do Paraná, de Mato Grosso. Hoje, por exemplo, enquanto eu estou aqui, a nossa evangelização começou agora, às 17 horas.
E a nossa juventude, nós não íamos cancelar, não vale a pena, porque tem jovens, é onde tem 2, 3, né? Em meu nome ali eu estarei, assim disse Jesus. Então, o que nós pensamos? Vamos continuar. Então, a nossa diretora do AIGE, da nossa casa, da Irmãos, está lá representando, junto com outro evangelizador, e nós estamos com um jovem de Pelotas hoje, trabalhando também o fundo doutrinário com a nossa juventude. Então, a gente vem tranquilo, sabendo que está funcionando, né? Uma coisa também que eu pensei em trabalhar durante os sábados com eles, para criar mais dinamismo, assim, para fazer com que eles se empolgassem mais, nós criamos a dinâmica do livro espírita. Então, como a gente trabalha isso? Cada jovem que é convidado a fazer a aula, eles enviam para mim uma fotinha deles, criança, a UME, o CRE, da onde pertencem, né? E aí a gente larga lá no nosso grupo do WhatsApp dos jovens a fotinha daquela criança e colocamos UME e CRE. E aí, quem adivinha ganha um livro espírita. Então, é muito divertido, né? O Milton sabe porque acompanha com a gente também lá no grupo, né, Milton, a Valéria, e fica eles, mas será que é esse? Aí ficam lá pensando, aquilo ali acaba ficando uma coisa dinâmica. Quando eles acertam, eles ganham um livro espírita. Incentiva eles a leitura e, ao mesmo tempo, motiva eles, né, a querer conhecer aquele jovem que está vindo, tentando descobrir. Às vezes é um combradiano, ele, é um combradiano, esse eu vi lá em tal evento, esse eu conheci. E assim a gente vai fazendo uma amizade que estamos fazendo agora no Brasil todo, se a gente for pensar. Nós tivemos, na última evangelização, nós tínhamos jovem do Rio, de Santa Catarina, nosso aqui, e tivemos do Paraná e de Uberlândia. Tivemos esses jovens junto na nossa evangelização. Como isso acontece? Nós criamos link, e é o mesmo link que nós usamos para todos os eventos nossos da juventude, né? Então, o que acontece? Esse jovem fica com o linkzinho, ele vem, faz a aula e ele fica com aquele link. Ele é convidado a todo sábado, quando ele quiser, se ele puder vir participar conosco. O que aconteceu? Eu já vi estados trazendo outro jovenzinho de outro estado para poder acompanhar com a gente, para poder conhecer os jovens daqui. E eles trocam ali, né? O clima, como é que é lá, o que se fala, como é que está a doutrina espírita, o movimento dos jovens lá. E isso acaba sendo bem dinâmico, fica muito bacana. Outra situação também que nós nos deparamos foi quando chegou o julho. Nós criamos o famoso, que alguns conhecem, Júlio Jovem, né? Na nossa casa já existe há bastante tempo o Júlio Jovem. Todo o mês de julho é sempre o jovem que faz todas as exposições doutrinárias. As palestras públicas são realizadas sempre por eles, né? Anteriormente é visto todo o fundo doutrinário que eles estão trazendo. Nossa, a gente trazem coisas incríveis. Eles buscam, eles vão atrás de fundo doutrinário, eles vão atrás de embasamento, eles trazem, assim, muitas coisas que às vezes a gente nem pensou em ler dentro da doutrina, e eles buscam, é muito dinâmico. E aí nós pensamos, o que vamos fazer, né? Júlio Jovem, né? Como, né? Não queríamos deixar de fazer. Então, fizemos online o Júlio Jovem também, e foi muito interessante, fizemos ali via Facebook, né? Com um vídeo gravado anteriormente. E foi bem interessante porque a gente pôde divulgar. Eu sempre digo para eles que a pandemia tem muito que a gente aprender com ela, mas ela também nos traz muito ponto positivo, se nós formos pensar. Hoje conseguimos divulgar a nossa doutrina de uma forma que talvez antes muitos nem conheciam. E conhecer jovens também, né, que nem a gente comentou agora há pouco, né. Então, foi um desafio e ainda está sendo, né, nós estamos sempre, assim, buscando o que fazer para melhorar. Outra situação também que eu procurei usar durante a pandemia, de vez em quando eu sentia aquele jovem mais quietinho, mais retraído, não participando muito, e até hoje eu faço isso, né? Aí eu mando lá o WhatsApp e pergunto, como que tu está? Né? Como é que tu está? Que sentimento tu está sentindo neste momento agora? E aí fica aquela interação que precisa ter entre evangelizador e evangelizando. Eles precisam se sentirem acolhidos, se sentirem apoiados, e isso é muito importante. A gente acaba criando um alicerce ali de amor, de confiança, isso é muito importante, a gente não pode perder, né? Então, essa questão, assim, do sentimento. Outra situação também, colocamos na UME Alvorada o convite, colocamos as casas de Alvorada para participarem conosco, porque nós vimos que algumas casas não estavam fazendo evangelização online, não tinha. E até para a gente criar também aquela unificação, não só para não ter, porque algumas até estavam, mas pelo menos assim, naquele momento a gente se unia, aí vinham os evangelizadores, alguns traziam alguns jovens, e nós fizemos juntos, e até hoje funciona assim. Os evangelizadores já têm o nosso link,
eles acessam. Eu sou um pouquinho obsessora, todo sábado eu dou um oi, mando o link de novo, apesar deles terem, olha, hoje às 17 horas, né? Então, assim, a gente, para nós motivarmos, nós precisamos estar motivados. E eu penso assim que é muito importante a gente batalhar, sabe, não deixar o nosso jovem de lado, não deixar de buscar ele no olhar. A Thaís falou ali do abraço, aquele momento, né? E a gente pode abraçar um jovem pelo nosso WhatsApp, a gente pode abraçar por aquela mensagem de bom dia, perguntando como ele está se sentindo, perguntando como foi a evangelização para ele depois que termina. A gente tem que ter esse olhar, que é o olhar que Paulo tinha em Timóteo. Nunca esquecer aquele olhar já ali observando aquele jovem. E isso a gente observa durante os encontros. Alguns às vezes querem ficar com a câmera fechada, e a gente até respeita isso, mas daqui a pouco a gente pede, vamos abrir as câmeras, vamos tirar uma foto, e a gente vai fazendo assim, vai fazendo eles se integrarem mais, eles se sentirem mais acolhidos e pertencentes ao nosso movimento e àquela evangelização ali, né? Então eu penso assim, gente, que não podemos desistir, né? Precisamos agora, e Deus nos deu essa possibilidade das ferramentas, e nós temos que aproveitar ela da melhor maneira possível. Eu penso também que até quando a gente manda uma mensagem, eu gosto muito de colocá-la no grupo, às vezes quando é aniversário de um personagem espírita, eu boto lá, gente, quem é ele? Quem sabe me falar mais sobre ele? Aí a gente vê aquela luta do jovem indo lá buscar, e nisso eles estão aprendendo e estão se sentindo úteis naquele momento. Aí eles vão lá e buscam, Eurípides foi esse, ele fez isso, ele nasceu e tal, e aí cada um procura botar mais coisas dentro daquele ser que nós estamos trazendo, né? Mas eu volto a dizer, né? Para a gente motivar, nós precisamos estar motivados, nos unirmos, não é a Casa Irmãos de Caridade, é uma alvorada. Nós trabalhamos juntos neste momento, unindo as forças, unindo as casas, aprendendo uns com os outros. Temos, inclusive, a Casa de Viamão, André Luiz, que também esteve com a gente, está, sempre que a gente precisa, nós nos unimos e trabalhamos juntos também. Então, é só agradecer a Deus, o amparo que tem nos dado, e torcer, né, com muita fé, que tudo isso passe, para que a gente possa dar aquele abraço, né, Thaís, lá da tua história, aquele abraço físico. Por enquanto vamos abraçar online, mas abraçar com muita vontade. É isso aí, amigos. Obrigada. Obrigado, Lu, pelo teu depoimento. Obrigado, gratidão a todos os evangelizadores que trouxeram seu depoimento mesmo em vídeo. Isso é muito gratificante e são alternativas, são sugestões que a gente tem para que possa fazer algo diferente neste ano de 2021. E agora chegou o momento pinga-fogo, né? Nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas por evangelizadores das 4 UMES, né? Da Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão, e eu gostaria de transmiti-las essas. Eu vou primeiro, a Lu já até meio que respondeu ali, mas a primeira pergunta que eu quero fazer aos 3, para a Lu, para a Thaís e para o Cláudio. Aí vocês vejam a ordem de quem vai responder primeiro. O que está sendo feito, tanto a nível de casa, de UME, de CRE ou de FERGS, para se manter a unificação, a união dos evangelizadores neste momento de pandemia? Pode ser você, Thaís. Muito bem, amigo. Momentos como esse que nós estamos vivenciando hoje são momentos de unificação. São momentos de suporte à continuidade da tarefa, né? Então, nós não apenas temos participado, mas temos promovido diversos momentos. Desde o ano passado, quando começou a suspensão das oficinas presenciais, nós migramos também, enquanto treinamentos de evangelizadores, para o formato virtual. E aí, logo em seguida, nós realizamos webinários e começamos sistematicamente a oferecer treinamentos, tanto nas ferramentas virtuais, né? Já fizemos 2 ciclos grandes de formação em treinamentos, uma com os diretores das áreas federativas da federação, e com os nossos multiplicadores treinando, e outro ciclo grande com todos os diretores das UMES e das UDES do nosso estado, com mais de 110. E agora, inclusive, estamos no processo dos NTS de ferramentas virtuais,
dos polos. Nós teremos um ciclo, então, de 5 NTS: Polo Amor, Polo Bondade, Polo Caridade, Polo Doação e Polo Esperança, com 100 participantes em cada um desses NTS. Então, nós teremos 500 evangelizadores estudando sobre ferramentas. É um conjunto de 5 encontros virtuais, mas 10 semanas na plataforma do Google Classroom. Isso já está com os diretores, né, das uniões, e já estão, inclusive, fazendo as inscrições. O Polo Esperança, que é aqui no qual faz parte a UME Alvorada, também vai ter vagas e pessoas participando, né? Então, assim, nós temos esse movimento de treinamento para isso, mas, ao mesmo tempo, também nós temos NTS de seminários, 3 encontros agendados via PAF, cada união pode agendar o seu, para fazer com os evangelizadores da sua região, para conversar sobre a questão da qualidade pedagógica nesse momento de pandemia, tanto nas questões online como nas questões de envio remoto, e na possibilidade de, quando nós retomarmos os encontros presenciais, nós também nos prepararmos para isso, porque a gente, nesse momento, ainda não vislumbra que seja breve esse retorno, mas nós temos que estar preparados, inclusive, enquanto grupo de evangelizadores, para um eventual retorno. Fora as questões de acessibilidade, de organização arquitetônica, que vão demandar, e sanitárias. Então, nós continuamos trabalhando, nós teremos, inclusive, olha, hoje eu estou divulgando em primeira mão, porque ele ia ser lançado amanhã, mas já vamos falar agora. No próximo mês de março, dia 21 de março, o Encontro Estadual de Evangelizadores no formato totalmente online. É uma atividade que já está no nosso plano de atividades federativas. Esse encontro vai ser, como diz assim, bem grandão. Ele vai contar com a presença da nossa Miriam Duzzi, nossa diretora nacional da área de infância e juventude, e vai mesclar painéis, roda de conversa e oficinas por centro de interesse. As oficinas, inclusive, com um número considerável de vagas, e nós teremos oficinas realizadas simultaneamente para 1.000 evangelizadores. Próximos dias, inscrições. Com certeza o pessoal da UME Alvorada, os diretores, vão divulgar para os seus evangelizadores participarem desse encontro do dia 21 de março. Obrigado, Thaís. Tio Cláudio, o senhor gostaria de falar, então, o que tem visto está sendo feito aí? Claro, primeiramente, deixar um abraço para todos que estão aí conosco, né, que a gente não falou ainda, mas a gente compartilha bem brevemente, assim, algumas ações que a gente acabou fazendo aqui em Cachoeirinha, né. Em Cachoeirinha, nós temos algumas casas, e só uma casa conseguiu desenvolver o trabalho online, né, que foi a casa que a gente trabalha, nos últimos anos, dirigindo a área de festa e juventude. Então, para deixar esse clima vivo, né, com nossos evangelizadores, a gente desenvolveu diversas atividades, assim, né? Atividades tipo, lembro que lá em março, ninguém sabia nada que ia acontecer, né? A nossa primeira reunião foi feita num grupo privado no Facebook, porque ninguém sabia nada de ferramenta, e a gente foi andando, assim, a gente conduziu esse processo junto com uma equipe aqui interna que a gente tem, junto com a presidência da casa, trabalhando diversas ações, tipo, como telefonemas sistemáticos. A gente tinha reuniões sistemáticas, assim, cada 45 dias uma reunião para compartilhar como é que estavam sendo os encontros, as dificuldades, os acertos, né, com cada evangelizador. Então a gente tinha contato constante, assim, por mensagem: como é que tu tá, Milton, como é que tá, Thaís, como é que tá, Lu? Para estimular esse evangelizador, assim, a entender que ele não estava sozinho nisso, e que a gente estava remando juntos para Jesus, assim. Então a gente, no grupo nosso do WhatsApp interno, a gente comemorava os aniversários com mensagens, a gente aproveitou cada oportunidade para celebrar o acolhimento, né? Lembro que foi desenvolvido um projeto aqui no nosso grupo de evangelizadores, alguns aqui receberam, a gente criou 60 vídeos de 1 minuto,
vídeos de 1 minuto com imagens da evangelização nos últimos 15 anos. E era 1 minuto por dia, assim, que a gente tentava manter esse espírito vivo. Bem no início, ali, março, abril, e foi muito emocionante com música, assim, era bem rapidinho, né? Outra ação que a gente também desenvolveu, todos os domingos a gente tinha uma histórias, alguns dos evangelizadores contavam histórias que marcaram, assim, para eles. Histórias tipo, aconteceu lá em 2005, uma criança estava embaixo da mesa, e era 5, 6 minutos que a gente compartilhava esses sentimentos. Também a gente montou um projeto chamado Projeto Leitura, compartilhando pequenos trechos de leituras, assim, uma vez por semana. Antes do nosso momento de evangelização, que era no sábado, a gente tinha uma live no Facebook da casa, né, falando sobre um tema. E aí, praticamente todos os evangelizadores participaram dessa live, se redescobrindo, se tornando protagonistas, né, na frente desse trabalho desafiador. Então, era 20 minutos antes dos encontros, e cada um ia para os seus encontros nos seus formatos, né? No final do ano, a gente estava um pouco mais tranquilo, assim, a gente fez uma ação. Na nossa equipe aqui de Linha de Frente, a gente pegou e nós compramos flores, plantinhas, assim, e a gente foi em cada casa entregando à distância, assim, para ver cada evangelizador com uma carta escrita à mão de agradecimento, né? Então, a gente procurou sempre estar próximo, não só do trabalho da evangelização, mas da vida do cotidiano daquele evangelizador. Muitos tiveram dificuldades, né, relacionadas a questões materiais, questões emocionais com a família, a gente estava ali presente, orientando, porque a gente entendeu que era o momento de abraçar virtualmente, né? Então, tinha momentos assim que a gente mandava mensagem e aquele evangelizador nem estava imaginando naquele dia. Então, a gente fortaleceu muito o grupo nesse sentido, trocando e entendendo que era um grupo único, né? Teve um momento, numa dessas reuniões sistemáticas, né, que a gente fez, eles estavam todos preparados para falar sobre as turmas, os pais e tal, e a gente trouxe o evangelizar, o Dani, para tocar para eles. Nossa, teve choro, foi um momento mimo, assim, né? Foi muito legal. Então a gente estava sempre pensando em como aproximar a nossa turma, assim, né? Porque foi um ano desafiador mesmo, assim, né? Era para ser 3 semanas e foi o ano todo. E esse ano a gente está preparado de novo, assim. Obrigado, tio Cláudio. Luto, gostaria de fazer mais alguma consideração quanto a essa pergunta? Na realidade, eu já tinha respondido, né? Eu acabei respondendo da unificação que nós fizemos junto aos evangelizadores, né, das casas. Eu gostaria de falar uma coisinha que eu não havia falado, que eu acho importante também, né? Um pouco difícil, mas eu penso ser bem importante, que eu penso assim que é o que mais mantém a nossa evangelização até hoje do jeito que é, a juventude, né? Nós nunca paramos, nunca tiramos férias de verão, como a maioria das casas geralmente fazem. E a gente respeita porque né? Cada casa tem, né, a sua realidade. Mas nós, na Irmãos, nós resolvemos sempre trabalhar direto. E isso não foi uma escolha nossa, dos trabalhadores, foi uma escolha do próprio jovem. Então, nós não temos férias, porque nós paramos, às vezes, ali no Natal, o sábado, ou no Ano Novo, e depois a gente ouve de 2, 3 jovens, mas vocês pararam, a gente queria estar lá, entendeu? Então, a gente viu que realmente é um pedido deles. Então, isso é importante. Eu queria deixar aqui o convite também, que se alguém tiver interesse em participar com a gente aos sábados aí do CRE 12, estão todos convidados. É sábado às 17 horas, e a gente vai ficar muito contente em receber vocês. Cada sábado vem um jovem de um lugar diferente, vocês vão ser muito bem-vindos, viu? Obrigada. Unificação, né? O evangelizador também precisa ser olhado, né? Obrigada. Obrigado, Lu. Thaís, uma pergunta para você. Vem da UME Alvorada. Como o evangelizador deve, à luz da doutrina espírita, tratar a pandemia e os desafios que ela ocasiona para as crianças? Como mostrar o porquê e quais as reflexões que podem ser desenvolvidas? Então, amigos, ela é realmente um desafio e uma oportunidade para todos nós, né? E é muito importante que a gente fale com as crianças. Porque às vezes a gente pensa assim, nós não devemos falar sobre o assunto, porque eles não têm noção do que está acontecendo, ou da amplitude do que está acontecendo. Não, eles além de saberem
na perspectiva deles, eles sentem. Só que também nós temos que tomar o cuidado de não sermos mais alguém falando sobre, porque eles estão numa enxurrada de informações sobre o que está acontecendo no mundo nesse momento de pandemia. E talvez a nossa posição enquanto evangelizadores, ela tenha que ser muito mais de acolhimento para o que eles estão querendo falar sobre, ouvir o que eles manifestam de sentimentos e de percepções sobre o momento e trazer o que a doutrina espírita lança luz e consolo e conforto sobre essa situação. Lembremos, os nossos encontros de evangelização são de evangelização espírita. E sendo o espiritismo a manifestação da lei divino-natural, não tem assunto que a doutrina espírita não possa conversar sobre ou lançar luz sobre. Então a gente vai encontrar caminhos. A gente vai encontrar caminhos quando a gente falar sobre as leis morais, quando a gente contar uma história e falar sobre a obra da criação. E a gente falar que tudo está encaixado e tudo está conectado, e que somos parte do todo e que tudo ocorre para o nosso bem, já é uma possibilidade de nós contextualizarmos a questão da pandemia. Porque se tudo está de acordo, tudo é obra da criação, o vírus também é obra da criação. E ele também tem um motivo e uma razão de ser e do porquê ele está por aqui, nesse momento. E trazermos também essa questão da resignação e da resignação ativa, que é o quê? Aceitar aquilo que a gente não pode modificar, mas ressignificar fazendo aquilo que nos compete fazer. O que nos compete fazer agora? Nos cuidarmos, inclusive nos cuidarmos afetivamente, estarmos distante, mandarmos beijos e abraços virtuais, para que logo nós possamos estar juntos. Usar máscara, usar álcool gel. A criança, se tu perguntar, ela sabe muito bem dizer isso para nós. Inclusive, nós às vezes resistimos muito mais do que elas. Agora, uma coisa que eu gostaria assim, muito que nós tocássemos e falássemos. Deixar a criança falar. Em todos os momentos. Sabe? Não falar por ela. Perguntar como é que ela está se sentindo. Nós temos crianças que estão experimentando sentimentos e emoções muito intensas com tudo que está acontecendo. E ficando entristecidas. E ficando depressivas. E não estão... Porque elas não estão conseguindo elaborar. Se para os adultos já está difícil elaborar esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, vocês imaginem para alguém que olha o mundo na altura das suas experiências, né? E que não tem uma compreensão maior do um todo. Então, realmente, gente, acolhimento. Por isso, investir na qualidade relacional é tão importante. É o olhar, a fala e a escuta sensível mesmo no mundo virtual. Acho que as pessoas ficam preocupadas assim, ó. Ah, mas eu fazia encontro de 1h30, eu tenho que fazer encontro de 1h30 no virtual. Não, por isso a importância de conhecer as nossas crianças, as nossas famílias. Pode ser que o melhor encontro que nós consigamos ajustar entre as nossas famílias vai ser um encontro de meia hora. Porque as famílias também estão numa demanda enorme de diversas situações para contornar, né? Pode ser que nós encontremos a maneira com o nosso grupo que vai ser de enviar histórias gravadas, possibilidades de atividades gravadas no grupo de WhatsApp, para que a família se organize de também realizar aquele momento num horário determinado da semana que ela possa se organizar. E depois a gente vai receber um retorno, um feedback, através de alguns desenhos, através de uma foto da criança, através de um vídeo que a criança grave, que a família grave e poste novamente. Não necessariamente precisam ser encontros virtuais online, como esse que nós estamos fazendo agora, ao vivo e a cores.
nós temos que usar a criatividade e especialmente usar a afetividade. Vocês ouviram a fala do Cláudio desse entregar as flores, estar próximo. Gente, que maneira mais linda de a gente estar evangelizando através do exemplo, que é essa. Né? Então, vamos agora usar as nossas criatividades. Os poderes do Espírito, como dizia Paulo de Tarso, né? Use os poderes do Espírito. Na época ele usou cartas. Nós temos um monte de coisa hoje para usar. Vamos lançar a boa semente, né? Obrigado, Thaís. Lu, uma pergunta para você. Como agregar os evangelizandos que estão em vulnerabilidade social à evangelização online, já que as dificuldades são muitas? Realmente são bem difíceis, né? Principalmente quando a casa trabalha com evangelizandos, né? De muita, se nós for pensar assim, nós temos, né, irmãos, né, jovens que têm dificuldades incríveis, tanto de acesso de transporte, quando era, né, no físico, e o que a gente pensa, assim, nós temos que procurar trabalhar isso da melhor maneira. Tem algumas sugestões, né, como hoje, por exemplo, nós temos, no dia de hoje, uma jovem que foi concedido pela casa uma porcentagenzinha para que ela pudesse ter acesso à internet para pelo menos aos sábados estar com a gente. Então, assim, para nós já foi um incentivo grande, porque ver a alegria dela poder retornar, porque ela não estava podendo participar. É uma ideia quando a casa consegue fazer isso. Não é a nossa realidade. Nós lá não temos como conseguir fazer para todos, é inviável para nós neste momento, não temos como. Mas, às vezes, nos surgem oportunidades, né, e a gente pega essa oportunidade para poder abraçar de uma forma um jovem que a gente saiba que vai poder, ou a criança, né, poder estar ali aprendendo coisas boas, que vai iluminar o seu lar e a sua caminhada. Então, esse é um dos exemplos que eu penso. Outra forma também seria o apadrinhamento. O apadrinhamento de alguém. Gente, muitas vezes as pessoas querem fazer o bem e não sabem como. O bem precisa ser divulgado. E muitas vezes, quando a gente fala, quando a gente diz da dificuldade, às vezes aparece alguém. Eu aproveito no meu trabalho, onde eu trabalho com muitos médicos, às vezes eu converso e falo da situação de alguém, às vezes aparece alguém para apadrinhar. Eu consegui há pouco tempo uma colega, inclusive, que apadrinhou uma criança no Clube do Livro, uma criança não jovem no Clube do Livro. Então, é o clube adulto que já ganha, porque já é um jovenzinho maior, e ela passa todo mês o livro para esse jovem. Eu acho muito bonita a ação. Então, a gente também pode procurar essas possibilidades assim de apadrinhamento, né? A gente precisa usar o nosso olhar nesse momento para ver o que fazer. Outra situação, a Thaís trouxe enquanto falava ali, que foi a questão do ápice, né? Da gente colocar também ali materiais, às vezes não vamos conseguir online, mas que a gente possa mandar, não esquecer esse jovem, não esquecer esse evangelizando, sendo criança ou jovem, que a gente possa mandar materiais, mandar livro, muitas vezes um livrinho de história, ou até a gente mesmo, quando se associa no Clube do Livro, às vezes a gente ali no infantil, quanto a gente pode ajudar as crianças, pode mandar para que essa criança se sinta também pertencente, né, à doutrina, que saiba ali que nós estamos ali esperando passar esse momento, mas não esquecemos dele ou dela, né. E o livro também, o materialzinho. Hoje em dia nós temos o WhatsApp também, que a maioria deles tem acesso. Às vezes não conseguem entrar na plataforma, mas podem, através do WhatsApp, ali a gente mandar vídeos, como a gente viu que acho que foi a Vitalina que falou, né, ali no vídeo, mandar um videozinho, conversar, perguntar o que achou daquele vídeo. Então tem várias formas da gente trabalhar. Às vezes não vamos conseguir trazer para a plataforma mesmo, porque vai ser difícil muitas vezes pela dificuldade que esse jovem às vezes se encontra, né. Nós temos jovens de várias situações de vulnerabilidade social, que se nós formos pensar, às vezes até na localidade onde mora, é bem difícil. Então a gente pode tentar trabalhar com essas ferramentas. Neste momento, eu penso assim, é o que nós, na nossa casa, procuramos trabalhar. Tá, gente? Obrigado, Lu. Tio Cláudio, uma pergunta para o senhor. Estamos vivendo na era digital. Para nós evangelizadores, qual a conduta indicada para atuação nas redes sociais? Que pergunta boa, hein, Milton? Uma pergunta ótima, assim, né? E a gente aqui não vai trazer uma receita, né? Nós vamos trazer uma reflexão, que eu acho que é melhor que a gente chegar aqui e dizer, tem que ser assim, 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 né? Violar consciências, né?
primeira reflexão que a gente traz assim, para quem que a gente trabalha, né? Quem é o nosso grande inspirador de tudo isso? É Jesus, né? E quando a gente assume a tarefa de evangelização, que é renúncia, é amor, é carinho, não cabe espaço para algumas coisas assim de manifestações. Aí eu lembrei assim um pouquinho agora do livro Conduta Espírita, lá no capítulo 18, que fala assim, perante nós mesmos, né? E as 4 primeiras palavras falam assim, vigiar as próprias manifestações. E aí a gente pensa assim, né, as redes sociais hoje, elas são um grande palco social, assim. E nessa era que a gente está vivendo de muitos problemas, né, de saúde mental, né, por que nós, evangelizadores, a gente precisa se expor ainda com algum tipo de vício, algum tipo de paixão, né, para ganhar likes, né? Não há mais necessidade disso, assim. Então, diante dessa reflexão, se a gente traz um olhar de uma conduta positiva, né, nas redes sociais. A gente não precisa entrar em conflitos, em situações assim que gerem uma polêmica, né? Porque às vezes muitas redes sociais hoje elas acabam, né, indo para um caminho assim quase como se fosse uma porta de banheiro. Escreve o que tu quer e aí depois vem os comentários e aquilo fica registrado, alguém tira um print e aquilo vai para o mundo, né? Então, como evangelizadores, talvez a gente tenha que... A primeira reflexão que a gente tem que fazer, assim, nós estamos nos expondo por quê? Né? Se esse trabalho é para Jesus e nós somos ferramentas de Jesus, assim, né? E aí eu fico imaginando, assim, como é que um pai de uma criança pode me interpretar ali sem me conhecer por uma postagem daqui um pouco infeliz, né? Que eu possa estar num momento triste, complicado e realizar. Então, a gente sugere uma reflexão para a gente trabalhar com a positividade. Usar essa ferramenta que são as redes sociais como algo para promover o amor, para promover coisas boas, assim, né? Para promover a caridade e evitar a gente se expor, assim, a gente vê, assim, a nível nacional, às vezes, e muitos, né, evangelizadores como a gente, se expondo com bebida alcoólica, em festas, e aí a gente lembra de outra coisa, nós não somos perfeitos, não adianta vestir a capa do evangelizador e dizer, sou evangelizador, não somos perfeitos. Mas lá no livro dos Espíritos, né, nos diz assim, quem é o verdadeiro espírita? É aquele que busca trabalhar suas inclinações. Então a gente indica esse cuidado, assim, para nós evangelizadores, porque tudo que a gente está fazendo, a gente está comunicando algo. E às vezes a gente não vai ter a oportunidade de criar uma resposta adequada para alguma situação, né? Se o Cláudio coloca lá sei lá, faz uma brincadeira e na mão do Cláudio parece que é uma arminha. E eu tô lá na evangelização, lá no próximo semana, falando sobre a paz, o amor, né? Nós somos evangelizadores 24 horas, inclusive quando a gente está dormindo, né? Antes dessa live, assim, eu estava lembrando do sonho que eu tive essa noite. O que a gente estava fazendo? Evangelizando. E era engraçado, assim, a gente estava evangelizando aqui na cidade, mas só que era uma evangelização por parada, assim, né? Aqui tem quase 60 paradas, era com parada. Tava aqui, eu saía de um lugar e ia para outro, e sempre com criança. E a gente continua trabalhando. Então a gente traz só esse olhar, assim, de reflexão, né? Lembrar para quem a gente está trabalhando como evangelizadores. Depois que a gente se torna evangelizador, a gente se torna também uma figura pública. E tem pessoas que estão nos seguindo. Então é um cuidado, assim, e um respeito com o trabalho, né? Um respeito com o trabalho de todos nós. A gente traz esse olhar, assim, Milton. Obrigado, Cláudio. Temos mais perguntas aqui, mas o tempo, infelizmente, ele nos corre, né? Mas eu gostaria de fazer a última pergunta para a Thaís, que vai atender uma pergunta da Umi Alvorada
e da UME Gravataí também. Diz assim, ele faz um relato e depois diz assim: não conseguimos fazer evangelização online com os pequenos, as famílias não apoiam, cada uma com seus motivos. Como estimular, como conquistar e trazer essas famílias e crianças para encontros virtuais? Vai atender também da UME de Gravataí, que pede como incentivar a participação da família e como atingir o público infantil na evangelização online. Obrigada, amigo. Eu estava acompanhando aqui o chat ao lado antes, também tem uma pergunta no chat muito semelhante, né, na questão do incluir a família. Com relação à evangelização da infância em especial, mas a evangelização da criança e do jovem, ela tem um espaço de ação que ampliou-se verdadeiramente para os lares, né? Como o isolamento social, o distanciamento social nos trouxe mais próximo para as nossas casas, a gente necessita realmente estreitar esse vínculo afetivo com as famílias, né? Houve um tempo que a gente ouvia muito o pessoal dizer assim: nossa, mas as crianças vêm para a evangelização no centro espírita, às vezes a gente não sabe nem quem é o pai e a mãe, porque um vem e traz o outro, e aí traz o outro, e eles vêm, mas pelo menos eles vêm. Sim, só que quando a gente insistia de que, gente, mas só isso não é o suficiente. A gente precisa aproximar essas famílias, a gente precisa, porque daí nós estaremos auxiliando na evangelização dos próprios pais, né? Nós precisamos, ele tem que vir assinar o termo para autorizar a criança a frequentar a evangelização. Por quê? Porque não é só um momento burocrático ou para constar lá. Não, ele é um momento legal, inclusive, tá? De segurança. E isso, quando a gente faz depois o seminário para evangelização online, a gente fala também na questão dos termos de autorização para frequentar o encontro online, porque também é um outro espaço evangelizador que a criança e o jovem têm que estar autorizados pela família para participar. Temos a questão da lei de proteção do uso de dados, que também influencia nesse sentido. Então, assim, tem questões legais mesmo e de proteção à criança e ao adolescente que nós temos como instituição que manter e que cumprir. Mas aquele momento que ele vinha a fazer a ficha, conversar e conhecer o centro espírita, aqueles que não teriam vindo, era o momento da gente estreitar laços. E talvez aquelas pessoas nunca tenham vindo ao centro porque faltou aquele convite amoroso. E olha que Jesus era um cara que sabia convidar bem as pessoas, hein? E convencer. Então, nós também temos que fazer esse nosso meio de campo. Com relação à questão do encontro online, nós sabemos quão desafiador têm sido os momentos para todas as famílias. Algumas vivenciando a tal da aula online, né? Com os filhos. E aquela enxurrada de lives. E aí é aula online, reunião virtual, e vai virtual. Os pais estão assim, por aqui, quando brota mais um link, né? E é por isso que a gente insiste desde lá do início. Temos que conhecer as nossas famílias, conhecer aquele grupo de evangelizadores também, porque também os evangelizadores podem estar sobrecarregados por esses momentos online. E conhecer e conversar e perguntar. E quem sabe conseguir uma reunião, uma enquete no grupo do WhatsApp. Porque assim, o grupo de WhatsApp ele é muito bacana, né? Ele é uma ferramenta de comunicação rápida e que, se bem utilizada, ele não é só de comunicação rápida, não. Ele é uma ferramenta extremamente evangelizadora que nós podemos chamar no particular, conversar, fazer uma enquete com o nosso grupo. E aí, gente, o que vocês acham? Como é que seriam melhores para nós darmos continuidade na nossa tarefa? Estamos com saudade de vocês. Claro, vai ter alguém que não vai se expor ali no grupo, mas vai te mandar no particular. Se tu viu que a mensagem foi visualizada e não foi respondida, vai no particular. Faz aquela pescaria. Olha, Jesus jogava a rede, não pegava e ensinava a pescar, olhava e dizia, não joga aqui, joga ali do lado. Vai de novo que tu vai pescar. E criar estratégias. Como a gente disse antes, pode ser que com o nosso grupo não funcione direito videoconferência.
a gente tá cheio de amor para dar e tá tri emocionado e ai, vamos marcar um encontro de 1h30 pelo Google Meet no sábado de manhã. E aí a gente esqueceu até de conversar e de conferir se as famílias não têm gente trabalhando no sábado de manhã, porque a criança ela depende do pai e da mãe para fazer o acesso online muitas vezes, né? Então nós temos que conversar, porque talvez aquele mesmo horário que servia para a evangelização presencial não é mais adequado nesse momento de evangelização online. Nós temos que trocar ideia, pensar juntos. Pode ser que a nossa turma vai se adaptar melhor com o envio de materiais pelo WhatsApp, com gravação de vídeos e historinhas, e gravação de proposta de atividade conjunta, que daí a gente pode fazer a grande sacada, envolver naquela atividade conjunta algo que precise da realização do pai com o filho. É um momento de evangelização e de estreitamento de laços. Eu vi ali que alguém perguntou no chat também, envolvendo essa questão da família, já para a gente fechar, perguntou se não era o momento de envolver as famílias. Ele é o momento perfeito de envolver as famílias, né? Não por um acaso a providência divina nos botou dentro de casa, todos nós. Olha hoje aqui, ó. Vocês estão adentrando o meu lar, nós estamos adentrando o lar da Luciane, do Cláudio, do Milton, da Valéria, do Sandro, e ao mesmo tempo nós estamos criando um espaço evangelizador com toda a nossa energia, a nossa sintonia, né? Tocamos e estamos sendo tocados. Agora, quando a gente fala quando a gente fala assim, não é um momento de a gente trabalhar também com os pais, mas a gente tem que tomar cuidado de não querer abraçar tudo no mesmo momento. Nosso momento de encontro de evangelização, o nosso objetivo, o nosso foco é trabalhar a criança, o jovem, fazer essas trocas com ele. Não há nada que a doutrina não toque sua luz, lembra? Mesmo nós trazendo a mensagem da doutrina espírita numa linguagem própria para a criança, é certo que a família se beneficia. É certo que o pai e a mãe que vão estar ali junto acompanhando se apropriam daquelas reflexões. E a gente vai estar fazendo uma mudança de paradigma e da própria sintonia daquela família. Então, assim, é um espaço, um ambiente evangelizador. E nós vamos ter que encontrar juntos essas ferramentas. Não é receita de bolo. Faça assim, faça assado. Mas é como a gente ouviu antes os nossos evangelizadores contarem. Vocês ouviram quantas experiências diferentes? Quantos disseram assim, aqui para nós funcionou melhor assim. Aqui para nós não funcionou do jeito que nós achava. Nós tivemos que criar outro jeito. Não, aqui para nós começamos a participar junto com todos os outros que já iam no outro centro. A gente vai ter que encontrar caminhos juntos. Então, acho que um pouco é isso. E eu vou aproveitar esse momento para quebrar aqui um pouquinho, porque eu vi várias mensagens bem lindas do outro lado do país. A nossa Janine Souza, que é a diretora da área de infância e de juventude da Federação Espírita de Tocantins, está conosco no chat, acompanhando desde o início, mandando abraços para os amigos aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós aqui, por nossa vez, mandamos mais um beijo e um abraço para ver como a evangelização não tem fronteiras. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos que participaram, o tio Cláudio, a Lu, o Sandro, a Valéria. É realmente um momento muito enriquecedor. Obrigado a todos os que estão do outro lado da telinha, através do Facebook, aí nos acompanhando. Gratidão mesmo. E antes de pedir para a nossa vice-presidente da UME, a Luciane Bandeira, fazer a prece de encerramento, eu gostaria de trazer uma mensagem do Casimiro Cunha, pelas mãos do Chico Xavier, que é uma poesia que está no livro Cartas do Evangelho. Ela intitula-se Carta aos Mestres. Meu amigo, tu que vives no santo esforço do ensino, estás a criar um mundo num cérebro pequenino.
guardem tudo por modelo aquele mestre dos mestres, que é o amor de todo amor, na luz das luzes terrestres. Se existem pais na matéria do organismo terrenal, tu formas os pais do mundo na senda espiritual. Prepara-te na tarefa, com o auxílio de Jesus, a missão de caridade, cada vez mais vida e luz. Depois das mães devotadas, a ti é que o Cristo confia, que toda a nossa missão instrui, remodela e guia. Não te lembras do Evangelho? Seu roteiro ainda é nosso. Um cego guiando cegos cai sempre dentro do fosso. Cada lição dos teus lábios, seguida do bom exemplo, é uma coluna divina, sustentáculo de um templo. Muitas vezes é responsável, ante a justiça do além, se deixastes de ensinar as puras noções do bem. Se te desvias do mundo na estrada das tentações, podes cair arruinando centenas de corações. Mas se te levas criando luzes novas da verdade, caminharás para Deus em santa felicidade. Tem zelo contigo próprio, embora as pedras, o espinho, há muitos irmãos na terra com os olhos no teu caminho. Nas lições de cada dia, busca ensinar com perdão, guarda acima dos compêndios o livro do coração. Acolhe a todos, a idade não representa saber, ampara o velhinho rude, desejoso de aprender. Meu amigo, Deus te ajude a entender o bom pastor e que seja sobre este mundo o mensageiro do amor. Muito obrigado, essa é a poesia de Cassimiro Cunha a todos os evangelizadores. E eu pedirei agora, então, para a nossa irmã Lu fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo de coração a todos os que participaram. Depois deste momento de tanta luz, né, gente, só nos cabe agradecer mesmo, né? Então vamos todos juntos, neste momento, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos luzeiros, que estão conosco a todo momento, nos inspirando, que estiveram conosco nessa tarde, nessa troca de experiência, que possam nos guiar, nos direcionar, sempre em nossa caminhada como evangelizador. Que possamos ser os braços, a boca, as mãos do Cristo nas nossas tarefas. Que tenhamos sempre a vontade, lembrando sempre do Mestre Jesus, levando pelos caminhos o amor e mostrando o caminho a ser seguido. Agradecemos e vamos lembrar sempre desses irmãos que estão na espiritualidade benfeitora, acreditando em cada um de nós, na nossa caminhada, para que possamos levar a luz a cada jovem, a cada criança, a cada ser que nos chegue. Para isso, precisamos sempre nos preparar, que possamos sempre estarmos dispostos a estudar, a termos a fidelidade doutrinária, para podermos alcançar os corações, levando o esclarecimento, o alívio e o consolo, para que possamos, daqui a pouco, sempre olhando à frente e vendo homens e mulheres de bem, porque para um planeta regenerado, precisamos de pessoas regeneradas. Agradecemos ao Pai pela oportunidade que nos deu, porque estamos aqui vivenciando hoje esta oportunidade de trabalhar no bem e semearmos o amor. Agradecemos por tudo e que assim seja.